não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A história como se conta, vamos dizer, nos manuais, a história como se padronizou e como é repassada para todo mundo é o seguinte: os pitagóricos acreditavam que os números são entidades sagradas, porque, dizia Pitágoras, tudo é feito de números. Então os números são a substância última da realidade. E por isso mesmo consideravam que os números são sagrados. Mas isso se refere, evidentemente, aos números inteiros. E quando Pitágoras descobre o seu famoso teorema de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, aí surge um pequeno problema, porque se o primeiro cateto mede 1, né, e o segundo mede 2, a proporção entre eles, que é a hipotenusa, não será um número inteiro, será o chamado número irracional. É 1,12717,903, nunca termina. E dizem, essa é a história como se passa vulgarmente, e se passa praticamente todos os livros de manuais mais populares de história da filosofia repetem isto, e de que os pitagóricos ficaram tão desarvorados com isso, porque se os números eram entidades sagradas, então a existência de números irracionais praticamente demolia todo o universo deles, acabava com a sacralidade dos números. E dizem então que o sujeito que divulgou a existência dos números irracionais, um tal de Hipasso, foi assassinado pelos seus colegas, ou dizem pelo próprio Pitágoras. Pitágoras o estrangulou. Falou: o número racional, você contou para todo mundo, ferrou com a coisa toda, matou o neguinho. Então, a partir, vamos dizer, da revelação da existência dos números irracionais, segundo se conta, então o prestígio sacro dos números inteiros cai e, em vez disso, se entroniza o mistério do contínuo. Então, por exemplo, uma linha, ela se compõe de um número infinito de pontos. Então entra aí o problema do infinito. E o infinito, aqui nós estamos falando do infinito matemático, o infinito quantitativo. O infinito, ele não pode caber dentro vamos dizer, da série dos números inteiros, ele não pode ser abrangido por um número inteiro. Então, ele, de certo modo, ele escapa do critério da sacralidade dos números segundo Pitágoras. Tudo isso eu estou falando é o que está nos manuais e o que vocês encontrarão em 1000 livros a respeito. Então, essa descoberta do infinito, ela desestabiliza o mundo pitagórico, certo? E um dos efeitos dela, desse acontecimento, deste infausto acontecimento, segundo dizem, foi o surgimento dos paradoxos de Zenão de Eleia. Para percorrer uma distância, você tem que percorrer a metade, para percorrer a metade, você tem que percorrer a metade da metade, e a metade da metade da metade, e assim, portanto, um movimento é impossível. Tá certo? E, evidentemente, as pessoas, quando ouviam esse raciocínio, ficavam muito impressionadas, né? E entravam numa espécie de paralisia mental, né? Bom, acontece que quando você vê
um triângulo retângulo, né? Portanto, um triângulo que obedece ao teorema de Pitágoras, você vê claramente que a hipotenusa, a medida da hipotenusa, de fato, dá um número racional, e o número racional não termina nunca. Porém, quando você está olhando, você sabe que a hipotenusa termina em algum lugar. Não é o triângulo infinito. Não existe a hipotenusa infinita. O número, a formulação desse número, sob a forma de uma cifra matemática baseada no sistema decimal, pode dar um número que não termina mais. Mas a hipotenusa termina, ela tem um tamanho finito. Tá certo? Então, como é que uma figura finita, é uma linha finita, ao ser transposta em termos aritméticos, começa a parecer infinita? É evidentemente um engano, né? O que é infinito é o número e não a hipotenusa, né? Isso significa que um número é usado ali como unidade de medida. A medida da hipotenusa não é a hipotenusa. A medida de uma linha não é a linha. Ela é uma outra coisa. Ela é a transposição da linha para uma outra linguagem. Você está passando de uma linguagem geométrica para uma linguagem aritmética. Note que na Grécia, até a época, a geometria de fato se desenvolveu antes da aritmética. Então, até para fazer as contas elementares de aritmética, eles usavam meios geométricos para fazer as contas. Foi depois que inverteu. Né? Hoje, qualquer criança sabe equacionar figuras geométricas em termos aritméticos, em termos algébricos, que a álgebra vai aparecer muito depois. Mas na época não. Eles usam a própria geometria como um meio de você fazer as contas. E evidentemente, nessa transposição de uma linguagem para outra, surgem alguns equívocos. E o primeiro deles é confundir a medida da coisa com a coisa. Então, bom, onde dizer não está errado? Ele está confundindo uma distância no espaço com a medida dessa distância. Não é isso? Quando ele fala, bom, para percorrer uma distância, você tem que subdividir o espaço na metade, depois na metade da metade, metade. E essa subdivisão não termina nunca. O que eu tenho a dizer é o seguinte: subdividir o espaço é uma expressão absolutamente nonsense. Jamais se subdivide o espaço, você subdivide coisas. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma casa, eu separo aqui um quarto, ali uma cozinha, ali uma sala de estar, etc. Estou subdividindo o espaço? Não, eu estou subdividindo a casa. O espaço continua contínuo do mesmo jeito. Se eu subdividisse o espaço, então ele simplesmente deixaria de ser o espaço. O que é o espaço? É a possibilidade de conter coisas em número ilimitado. O espaço não é nada mais do que isso, do que a possibilidade de coisas corporais. Então, o espaço, como ele é uma mera potencialidade nesse sentido, ele não pode ser subdividido. A expressão subdividir o espaço é um absoluto nonsense. E o Zenão cai justamente nisso. Ele acha que ao subdividir uma sala, tá certo? Ou ao subdividir, por exemplo, uma estrada em quilômetros ou milhas, você está efetivamente subdividindo o espaço. Eu digo, não, idiota, você está subdividindo a estrada. O espaço tem que ser contínuo do mesmo modo para que você possa subdividir a estrada. Se o espaço se subdividisse, tá certo? Cada vez que você subdivide a estrada num pedaço, então cada vez que tem um quilômetro, o quilômetro seguinte desapareceu. O próprio espaço está subdividido. Então você cortou o espaço em pedaços, né? O que é incompatível com a própria natureza do espaço. Então, a confusão da coisa com a sua medida se torna, vamos dizer, o pecado original da filosofia, por assim dizer. E isto se repete de tempos em tempos. E
Tanto que sempre que você encontra alguma imprecisão, alguma indefinição, alguma incapacidade, impossibilidade de você alcançar uma medida correta, todo mundo entra em desespero. Como, por exemplo, quando apareceu o princípio da incerteza do Heisenberg, ele diz, bom, não dá para você assinalar, né, a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Todo mundo ficou aterrorizado, porque parecia que a racionalidade do universo tinha sido destruída. E daí surge a famosa frase do protesto do Einstein: não, Deus não joga dados com o universo, né? Então, qual é o problema? Você está confundindo o universo com a sua medida. O que é incerto ali, o que é incerto é apenas a medida que nós fazemos. Agora, por que se inventou essa história de que a revelação dos números irracionais implodiu a escola pitagórica, porque eles achavam que os números eram sagrados? E por que os pitagóricos consideravam, aliás, os números sagrados? O que havia de sagrado nesses números? Então, se os números eram efetivamente, preste atenção, se os números eram efetivamente sagrados, e se eles eram a verdadeira substância da realidade por trás das aparências, então é evidente que aquilo que dissolvesse a ordem lógica dos números, aquilo que dissolvesse a ordem matemática, tá certo? Representaria como que o predomínio do caos do próprio universo. Então, se existem os números irracionais, então os números não são mais sagrados e tudo caiu. Ora, acontece que eu acho que só quem entendeu o pitagorismo no mundo foi o Mário Ferreira dos Santos. O resto, todo mundo escreve besteira a respeito. Os melhores livros escrevem besteira a respeito, porque jamais tentaram examinar esta coisa, exceto desde um ponto de vista que já foi criado por toda a tradição dessa historinha consagrada sobre os pitagóricos. Então entra numa espécie de círculo repetitivo, onde os mesmos erros geram novamente os mesmos erros, etc, etc. Então, em primeiro lugar, por que considerar os pitagóricos como idiotas que cultuavam os números? Transformaram-se numa espécie de seita tipo Rajneesh, em que o nego coloca lá um número no altar e se prosterna diante dele. Por que depreciar as inteligências antigas? É claro, os pitagóricos tinham algumas esquisitices. Por exemplo, eles acreditavam na transmigração. O sujeito morria, eles transformavam num animal, então você não podia comer um porco, porque esse porco deve ser o fulaninho que era meu amigo ontem, não posso comer o porco. Eles tinham essas esquisitices. Mas quem não tem esquisitices, tá certo? Então, por conta de 2 ou 3 esquisitices, você transformar todo o universo deles numa espécie de sistema de esquisitices, é você se fazer de muito superior, em vez de você tentar entender. Por um lado, eles reconhecem Pitágoras como um dos fundadores da ciência matemática. Por outro lado, dizem que era um imbecil que cultuava os números, um imbecil supersticioso que cultuava os números. Falam, não, as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Tá certo? Então, o que ele via de sagrado nos números tinha de ser alguma outra coisa. E quem explicou isso pela primeira vez foi o Mário Ferreira dos Santos. Disse, os números que os pitagóricos consideravam sagrados, entre aspas, eram sagrados porque eles não eram simples números no sentido aritmético, matemático moderno. Eles eram formas lógicas e eram leis ontológicas. Então não se tratava do 1, do 2, do 3, do 4, embora fossem assim formulados verbalmente. Tratava-se de unidade, dualidade, trindade, quaternidade, etc, etc. E, não por coincidência, cada um desses números expressa efetivamente leis ontológicas que são absolutamente, como é que diz, invencíveis, que expressam uma necessidade absoluta. Por exemplo, tudo o que existe tem de ter alguma unidade. Como dizia Duns Scott, né? O um e o ser se convertem um no outro, são a mesma coisa. Ser algo é ser um. Se for 2,
Já não é uma coisa, são duas coisas. Né? Então, ser alguma coisa é ter alguma unidade. Esse princípio é absolutamente universal. Quando você encontra um fenômeno, um ser aparente, cuja unidade você não consegue captar, então aquilo está no estado de existência que é nebuloso e incerto. Você não sabe se aquilo existe ou se é uma aparência de uma outra coisa. Só quando você apreende a unidade do ser é que você tem alguma ideia do que ele é. Isso é óbvio para todo mundo. Porém, essa ideia de unidade, ela tem uma implicação imediata. Se nós perguntarmos assim, o que é unidade no sentido absoluto? Só uma coisa pode ser unidade: o todo universal. O resto que está dentro dele é tudo múltiplo, tem vários. O que existe sob a forma absoluta de uma unidade? Digo somente a totalidade universal. E essa totalidade universal é também infinita. Então, unidade, só existe unidade efetivamente na totalidade infinita. Tudo o mais tem uma unidade precária ou relativa. Como, por exemplo, nós mesmos, nós temos uma unidade durante a nossa vida, mas nós mudamos. Não é isso? Eu já não sou o mesmo que eu era quando tinha 3 anos. Todas as células do meu corpo já mudaram, as minhas ideias já mudaram, meus hábitos já mudaram. Então eu conservo alguma unidade por baixo dessa variedade de estados, por baixo dessa sucessão de mudanças. Mas você entende que é uma unidade relativa e não absoluta, eterna e imutável. Então, unidade absoluta, eterna e imutável, a unidade do ser, como falava o Parmênides, só pode existir na escala da totalidade universal, a qual é infinita. Então, a unidade já tem dentro de si essa duplicidade de aspectos. Ela é unidade e ela é infinitude ao mesmo tempo. Não tem como não ser assim. O que quer que seja finito afirma automaticamente a existência de uma alteridade. Porque uma coisa é finita, porque depois dela existe outra. Então ela não pode ser uma unidade absoluta, é uma unidade relativa. Não é isso? Agora, a unidade absoluta, que só existe no campo da totalidade universal, ela tem de ser, ao mesmo tempo, infinita. Então a unidade contém dentro de si e não fora, essa dualidade. Ela é unidade e é infinitude ao mesmo tempo. Hein? As outras coisas não, elas são unidades relativas porque elas terminam em algum lugar. Então, quando elas afirmam a alteridade, não é a alteridade interna delas, é a alteridade de uma outra coisa. Né? Quer dizer, termina uma coisa e começa outra. Então, por isto mesmo, é que os pitagóricos consideravam que o número 2 é o número da geração e da produção de outras coisas. É o número da alteridade, evidentemente. Se existe uma coisa, existe uma outra coisa, você tem então uma dualidade e essa dualidade, por sua vez, expressa uma das propriedades da própria unidade, que é a sua infinitude. Infinitude de uma infinidade de elementos que estão dentro dele, que compõem a sua unidade, mas que, considerados uns em relação aos outros, não são a mesma coisa, são coisas separadas. Né? Então, a possibilidade da alteridade quantitativa, onde você tem aqui uma coisa e você tem aqui uma outra coisa, está dada pela alteridade interna da própria unidade, que é ao mesmo tempo unidade e infinitude. Está entendendo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.